Márcia Zarur, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. Márcia, hoje a gente fala de um assunto que volta e meia aparece no nosso noticiário, a gente tem feito um esforço para dar prioridade para ele, sobretudo aqui no jornalismo da Nova Brasil, que é a reforma do Teatro Nacional. Quem passa por lá olha com aquele olhar de saudade, imaginando a quantas anos o que está acontecendo ali por trás dos tapumes e quando que a gente vai de novo poder acompanhar espetáculos e levar as pessoas que a gente ama para lá de novo, para o Teatro Nacional. A verdade é que a gente ama o Teatro Nacional, morre de saudades. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tem umas imagens aí do teatro fechado com tapumes ali, a parte da Martins Pena. Foram identificados em janeiro de 2014 mais de 100 problemas de segurança e acessibilidade. E o teatro foi fechado, ou seja, 2014, daqui a alguns meses a gente tem 10 anos do fechamento do Teatro Nacional. Parece inacreditável, mas é verdade, é uma loucura. A gente está esse tempo todo sem o nosso teatro, morrendo de saudades, como a Ariane falou. A gente sente muita falta e o teatro, ele não foi substituído, ele não será substituído por nenhuma outra sala de espetáculo em Brasília. O teatro é único e é uma joia da arquitetura, né? Então a gente perde em vários aspectos. Mas tem uma boa notícia, gente. Vamos lá, estamos precisando. A gente já deu tanta notícia ruim aqui no início do noticiário de segunda, né? Então tem uma boa notícia. Teve um evento, quarta-feira da semana passada, no Museu da República, para anunciar a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que vai injetar 15 bilhões de reais na cultura até 2027. A ministra Margarete Menezes estava presente e o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, também estava nessa solenidade lá no Museu da República. Tinham várias pessoas no palco, a ministra fez um discurso, cumprimentou todo mundo como é de praxe, mas na hora de falar com Cláudio Abrantes, ela disse: nós temos um interesse em comum, que é a reabertura, a reforma e a reabertura do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Então, isso é uma excelente notícia, porque a gente vê que o governo federal e o governo local agora estão na mesma página, com esse interesse convergente de reabrir o Teatro Nacional. Isso enche a gente de esperança, né? Com certeza, até porque a gente sabe que ali a situação é muito complexa, né, Márcia? Envolve muito dinheiro e também tem um pouquinho de política, né? Então é bom a gente ver o governo federal se aproximando do governo local por esse objetivo comum de reinaugurar o Teatro Nacional, porque são muitos fatores que envolvem ali essa questão, né? Um objetivo muito nobre e que nós, brasilienses, e acho que todos os turistas estão esperando por isso, né? Porque o teatro não é só uma casa de espetáculos, mas ele também é um monumento turístico, que é muito visitado, porque ele tem 4 grandes gênios reunidos ali. E realmente a reforma é muito cara, falam em mais de 200 milhões de reais. A Sala Martins Pena, a boa notícia é que deve, se tudo correr bem, deve ser entregue ao brasiliense reaberta e funcionando, em pleno funcionamento, no fim do ano que vem. Então, mais um ano aí pela frente para a gente ter a Martins Pena, pelo menos. E tem realmente esse interesse já declarado do governo federal. Houve, inclusive, uma aproximação do presidente Lula ao governador Ribanez Rocha. O Lula pessoalmente fez um pedido de reabertura e de atenção ao teatro ao governador, que foi recebido. Esse pedido foi recebido com muita, eu acho que com muita presteza do governo do Distrito Federal, porque eu acho que esse realmente é um interesse convergente. E aí a gente fica nessa expectativa, né? Agora, tem várias curiosidades. Eu estava pesquisando o Teatro Nacional e ele ficou durante 20 anos abrindo e fechando. Eu não sabia disso, eu não tinha essa recordação. Mas ele foi inaugurado em 1961 e foi fechado, foi inaugurada só a Martins Pena, depois foi fechada, depois reabriu, depois ficou 10 anos funcionando só a Martins Pena, depois foi fechado de novo e reabriu em 81. Foi entregue com todas as salas prontas para a população em 81. Então, de 61, quando foi marcada a inauguração, até 81, teve esse vai e vem de abre, fecha, reforma, volta, até ele ficar completamente entregue.
Como eu falei, o prédio é um tesouro, né? E você tem 4 grandes gênios ali. Quem definiu a localização do teatro foi o Lúcio Costa, no plano urbanístico da capital. O prédio é do Oscar Niemeyer, que pediu que Atos Bulcão fizesse a fachada. E tem os jardins belíssimos, dentro e fora de Burle Marx. Então, você tem 4 grandes gênios reunidos nesse prédio, que é um verdadeiro tesouro, como eu disse. Tem uma coisa muito engraçada na parte da fachada, com os blocos do Atos Bulcão, e eu separei até algumas imagens desses blocos, dessa fachada, que é essa pirâmide, né, sem o topo, e o Niemeyer queria que ele fizesse uma coisa na lateral, pediu ao Atos Bulcão que fizesse uma coisa na lateral que fosse leve e pesada ao mesmo tempo. E o Atos Bulcão quebrou a cabeça para saber, gente, como é que eu faço uma coisa leve e pesada ao mesmo tempo? E aí ele teve a grande sacada das sombras, porque o bloco pode ser pesado, mas as sombras são leves. E aí ele fez essa parte externa que é fantástica, que é muito original e que ele deu o nome de O Sol Faz a Festa, porque dependendo da incidência do sol, você tem um desenho diferente das sombras. Ah, não sabia, que legal, hein? Muito legal, né? Vocês têm muito foto diferente. aí? Eu sou um brasiliense que não tenho foto pendurado aí nesses... Eu acho que eu não tenho também. Não é? Eu tenho mais de uma. Eu tenho mais de uma. Em momentos diferentes eu tirei foto aí. E o Teatro Nacional é maravilhoso, está na memória afetiva da minha geração, tá? Assim, é muito presente, a gente tem muitas lembranças ali do Teatro Nacional. Eu assisti quando era muito pequena, quando era criança, o bailarino Baryshnikov se apresentou na Sala Vila Lobos. Tinha balés chiquérrimo, tinha balés lindos ali, tinha espetáculos lindos. Eu tive a chance de ver Fernanda Montenegro, Paulo Otran, Marília Pera, Gilberto Gil. Então você tinha uma gama não só de música, mas de teatro. Mistério de Irma Vap, com o Marco Nanini e o Neila Torraca. Então você tinha uma infinidade de peças e espetáculos musicais e balés maravilhosos que passavam por ali. E a Vila Lobos, de fato, tem uma estrutura muito boa para receber esses espetáculos, que hoje Brasília não tem. Eu fui no fim de semana no show do Almir Sater no Centro de Convenções. A sala do Centro de Convenções não é uma sala própria para isso. Você vê que ali é uma coisa que eles deram um jeitinho para fazer as apresentações. Mas não se compara a uma Vila Lobos, né? Que tem todo um trabalho ali no palco, de acústica, etc., que é uma coisa diferenciada de fato. E aí eu queria falar um pouquinho das partes do Teatro Nacional. Começando, tem imagens também, para quem está no YouTube, o foyer da Vila Lobos. O foyer tem essa escada linda que leva ao mezanino, tem as esculturas da Mariane Perretti, do Pássaro, e do Sesquiat, que é a contorcionista, e tem o jardim interno do Burle Marx, que é um escândalo, né? Como é que tá isso hoje lá, será, hein? Eu não consegui entrar, eu não passei lá dentro para ver como tá. Eu sei que nesse período dos 10 anos, o foyer chegou a ser aberto, eu não sei se ele agora está aberto ou não, mas ele chegou a ser aberto e teve exposição, aconteceram algumas coisas ali durante o governo Hollenberg. Eu não sei se depois no governo Ibanez, nesses 2 mandatos do governo Ibanez, se chegou a abrir, mas é um lugar belíssimo também, inclusive, como eu falei, para os turistas, né? Para você passear ali, olhar, conhecer e ver o trabalho de todos esses artistas maravilhosos que a gente tem o privilégio de ter em Brasília. Aí eu separei também algumas imagens da Sala Vila Lobos, que é o coração do Teatro Nacional, com esse estofado verde. Essa parte na parede é um tratamento acústico do Atos Bulcão. Ele tem uma função estética e também acústica. A orquestra, as poltronas, que são um desenho de Sérgio Rodrigues, do premiadíssimo, e agora devem ser substituídas, assim como foram substituídas as poltronas do Cine Brasília, mas a gente espera que essas do Teatro Nacional sejam mais confortáveis, porque a troca das poltronas no Cine Brasília foi bem questionável, né? O conforto deixou muito a desejar hoje em dia.
Mas é uma sala que faz muita falta para os grandes balés. O balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo, se apresentou várias vezes. Inclusive, eu dancei na Vila Lobos com a Ana Botafogo. Olha aí. Pela Academia Norma Lília. Temos imagens, Márcia Zero? Naquela época ninguém tela, tinha, não Davi. existia, né, smartphone. Mas era aquela coisa de apresentação de fim de ano de academia, e era muito chique, porque sempre vinha um bailarino, assim, o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio, e eu tive esse privilégio de me apresentar com a Ana Botafogo. Eu era criança, né, e aquele monte de criança no palco e a Ana Botafogo fazendo aquela coisa linda lá na frente. Mas, enfim, são muitas memórias do Teatro Nacional. Aí a gente tem também a Sala Martins Pena, que eu separei também algumas imagenzinhas. Esse mural lindo de azulejos do Atos Bulcão no foyer da Martins Pena, e essa parte também na parede, que também tem uma questão do Atos Bulcão, que tem uma questão estética e de acústica, e as poltronas puxadas ali para o amarelo, para o laranja, a Vila Lobos puxada para o verde e essa puxada, Martins Pena, puxada para o amarelo. A Martins Pena vai ser entregue antes, né? Vai ser entregue, a reforma já está correndo e ela deve ser entregue, a gente torce muito para que isso se concretize e a gente tenha de volta a Martins Pena no fim do ano que vem. E só para situar o nosso ouvinte, a Martins Pena ela é menor do que a Vila Lobos, e ela é virada para a esplanada dos ministérios ali, a entrada, né? Enquanto a Vila Lobos é virada ali para o Conjunto Nacional, para situar o nosso ouvinte. A Vila Lobos, só para você ter uma ideia, tem 1.407 lugares e a Martins Pena 407. Então a Vila Lobos, de fato, é bem maior do que a Martins Pena. E tem uma estrutura para orquestra, para balé, tem um palco que sobe, tem umas coisas diferentes. A Martins Pena é uma sala, digamos, comparada com a Vila Lobos, um pouco mais modesta. Mas é maravilhosa também. Para quem se apresenta, faz uma falta danada. Agora, eu queria trazer algumas curiosidades muito bacanas do Teatro Nacional. Eu trabalhei no início da carreira na Rádio Cultura FM, que funcionava no anexo do Teatro Nacional, naquela parte de baixo, onde funcionou a Secretaria de Cultura há muito tempo também. E ali, os vigias contavam coisas que aconteciam, lendas, coisas que aconteciam no teatro. Vamos lá, conta tudo, Márcia. Márcia. Tinha uma fama de ser mal assombrado. Já ouvi essa história. Você já ouviu, Ariane? Tem um monstro do Teatro Nacional? Não é um monstro, é uma bailarina. Olha aí. É uma bailarina que não existe, mas o fantasma dessa bailarina de vez em quando aparece com uma roupa assim, vestida de branco, uma roupa esvoaçante, andando por corredores escuros. E, às vezes, ela aparece no elevador e o elevador se mexe, sobe, desce, abre a porta sozinho, sem ser chamado, sem ninguém apertar nenhum botão. Olha aí. E essa bailarina, fantasma, aparece de vez em quando também no estacionamento e conversa com os vigias. Isso é uma das lendas, tá? Gente. Lembrando que amanhã é Halloween. Bailarina, por favor, ajuda a gente a reinaugurar esse Teatro Nacional. Faça vai. uma Que ela forcinha. tá, né? Aí tem momento. uma outra lenda também, que é um violinista que teria morrido no fosso do elevador, caído no fosso do elevador e morrido, não teria se dado conta de que passou dessa para melhor, então ele continua tocando violino. Já Lá no ouvi que o fosso. pessoal escuta. O pessoal escuta. Então esse ninguém vê. Esse não é como a bailarina que as pessoas enxergam. Esse ninguém vê, mas Que ele toca o coisa, violino gente. e tal. E outro instrumento que de vez em quando os vigias ouvem, principalmente de madrugada, é o piano. Só que o piano tem alguns vigias que juram que é fantasma que toca de madrugada e tem outros vigias que dizem que são os gatos que passam ali, alguém esquece aberto, passam ali e tocam o piano com as patinhas. Então tem essa lenda urbana que é maravilhosa. Gente, né? a gente fala que o nosso jornal não precisa tirar as crianças do carro, mas hoje elas devem estar assustadas, viu? É maravilhoso, né? E aí tem também uma lenda de que o maestro Cláudio Santoro, que dá nome ao teatro, que passou a dar nome ao teatro em 89, quando ele faleceu de um infarto no palco da Vila Lobos, quando ele estava regendo
a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que foi criada por ele, inclusive. E aí tem alguns vigias ali também que dizem que o maestro Cláudio Santoro de vez em quando também aparece, dá uma conversada e tal. Davi Rodrigues, nosso operador, quer fazer o Mesa para Dois ao vivo de lá hoje? Não. Vamos organizar. Amanhã no Halloween. No Halloween, Dia das Direto Bruxas. do Teatro Nacional de Brasília, não, Davi? Puxa, Não é Davi demais não quer, não. isso? E ainda tem uma outra curiosidade, essa não é tenebrosa, essa não é de Halloween, que diz o seguinte: antes de funcionar como teatro, como o espaço ficou vazio muito tempo, esse espaço da pirâmide, sem as cadeiras, sem os palcos e tal, foi palco de campeonato de vôlei, Missa do Galo, espaço para alistamento militar, bailes de carnaval e concurso de beleza. Olha só. Isso está na página oficial, né, do governo. Eu estava pesquisando e dei de cara com isso. Eu falei, gente, eu não sabia dessa informação. Não fazia ideia. Do que já rolou ali, né? Ah, eu não sei. É um misto de sentimentos, eu acho, quando a gente fala sobre o teatro, quando a gente fala dos prazos para reforma, assim, é um misto de esperança com um misto de desesperança. Eu acho que quem nos ouve deve sentir a mesma coisa. Será? Eu já ouço há tanto tempo, há tantos anos falarem da reforma, e de fato a gente ouve, e entra a Secretaria de Cultura, gestão nova, sai a outra gestão, todo mundo fala que agora vai. É triste, né? E a gente ouve as histórias, a gente vê as imagens das salas tão lindas, assim, e quanta coisa podia estar acontecendo hoje lá, né? No próximo fim de semana. Imagina, e é triste, e ao mesmo tempo a gente pensa, de repente tá no ano que vem, mas sei lá se vai, né? É meio triste mesmo. A gente entende que é uma obra super cara. A gente entende que tem toda uma questão de tombamento ali também, não é uma obra muito simples, pelo contrário. Agora, realmente, 10 anos, como é que a gente se convence de que... Ele foi fechado em 2014, era governo Agnello. Depois veio o governo Hollenberg, depois veio o governo Ibanez, o primeiro mandato, e agora no segundo mandato que a gente está com essa esperança de que pelo menos a Martins Pena seja entregue no fim do ano que vem. E o Diego falou dessa questão do patrimônio, do tombamento. Eu pedi uma declaração do presidente do IFAM, o Leandro Graz, e eu queria chamar aí para a gente ver o que ele fala sobre a reforma. O Teatro Nacional é um bem cultural de grande valor. É tombado tanto em nível distrital quanto em nível federal. A gente está falando de um equipamento de muita importância, não só para o Brasil, mas para o mundo, devido às suas características monumentais, devido à sua arquitetura. E, neste momento, o teatro está em obras, a Sala Martins Pena está sendo reformada, restaurada. Desde o fechamento do teatro, lá em 2014, o IFAM acompanha todas as ações, todos os projetos. Há ainda a Sala Vila Lobos, outras salas, há ainda alguns desafios de intervenção e que estão na prioridade tanto do governo federal como do GDF. É um desejo da ministra Margarete Menezes e do presidente Lula que o teatro seja reaberto o mais rápido possível. E nós estamos também nessas tratativas para firmar parcerias e evoluir o mais rápido que a gente possa, para que o teatro seja devidamente devolvido a toda a nossa população, para que ele volte a ser palco de grandes espetáculos, de grandes momentos da cultura brasileira. É inadmissível que ele fique fechado, que ele não esteja plenamente aberto à população. E é isso que tem sido enfrentado. Este é o desafio que nós estamos construindo e, sem dúvida nenhuma, vamos avançar ainda mais com muito diálogo e muita parceria entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. Tomara. Fundamental, parceria do governo local com o governo federal. E isso está acontecendo de fato. A gente tem visto o IFAM extremamente empenhado para que essa obra realmente saia do papel e a gente tenha o teatro reaberto, de portas abertas novamente para a população e para os artistas da cidade. Eu conversei também com o secretário de Cultura e Economia Criativo, Cláudio Abrantes, que disse o seguinte: ele não pôde gravar porque ele estava em trânsito, estava complicado, mas ele mandou aqui as aspas dele, a declaração dele, dizendo o seguinte: a reforma do Teatro Nacional é extremamente importante porque devolve ao Brasil um ícone de cultura nacional. Todavia, não se trata apenas de reforma, mas de um restauro de uma pérola da arquitetura de Niemeyer em parceria com grandes gênios como Atos Bulcão, Burle Marx, entre outros. Um trabalho que deve recolocar o nosso teatro entre as grandes salas de espetáculo do país. A primeira etapa já está em andamento com a reforma da Sala Martins Pena, com recursos do GDF e previsão de entrega para o fim de 2024.
A novidade é que caminha a passos largos uma parceria do GDF com a União para a segunda e mais cara parte da reforma / restauro, a grande sala Vila Lobos. A Secretaria e o Ministério da Cultura afinam detalhes para que, enfim, uma parceria, um movimento, uma união traga a todos de volta o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Palavras do secretário de Cultura, Cláudio Abrantes. Então a gente está realmente vendo esses discursos também afinados, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo na mesma página e a gente cheio de esperança para que o teatro seja devolvido, porque nós queremos o Teatro Nacional de volta. Resta nos dizer amém, né, Ariane? Assim seja, e torcer né? muitíssimo, né? Muito bom, muito bom. Tomara, a gente está louco para noticiar aqui, não é? A volta do Teatro Nacional, de todo mundo enchendo ali, fazendo fila para entrar no teatro de novo, devolver a vida para aquele local tão bonito. Márcia, muito bem, obrigada por hoje, boa semana. Boas notícias para o início da semana, né? Muito bom. Se ela for difícil, que ela seja pelo menos maravilhosa. Uma ótima semana a todos.